Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, meu nome é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Dando continuidade ao Som das Ideias, a editora PUC traz para vocês mais uma autora que faz parte de seu catálogo. Desta vez, nossa entrevistada é a professora Luciene Medeiros, autora do livro Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher, publicado em 2016 pela editora. Professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Luciene é pós-doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da Universidade Federal Fluminense e doutora em Serviço Social pela PUC-Rio. Ela também coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu, Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E Luciene Medeiros traz como convidada para a nossa conversa Rita Freitas, professora titular do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Professora do Programa de Estudos Pós-Graduado em Política Social, Rita é coordenadora do Núcleo de Pesquisa Histórica sobre Proteção Social, Centro de Referências Documentais também da UF. Olá, Luciene. Olá, Rita. Tudo bom? Boa tarde a todos. Luciene, agradecendo o convite. O Mauro. Olá, Mauro. Olá, Rita. Boa tarde, gente. Gente, eu queria começar a nossa conversa com temas que são tratados no livro da Luciene. E a gente acompanha ali que existe uma relação entre a violência doméstica e desigualdade de gênero. Então, eu gostaria que vocês pudessem desenvolver um pouquinho sobre esse tópico. No nosso entendimento, essa é uma questão central da discussão da violência doméstica, né? Porque a violência doméstica, enquanto uma violência de gênero, né? Uma violência em que as mulheres são vítimas ou vivem situação de violência pelo fato de serem mulheres, é uma expressão da desigualdade de gênero. A gente vive numa sociedade estruturalmente marcada pelas desigualdades, aí não só de gênero, de classe, de raça, etnia, enfim, regional, enfim, né, as várias desigualdades, e a violência doméstica é uma das expressões. Evidentemente que é a expressão mais dramática dessas desigualdades, né, porque a gente está falando aí com crimes que atentam contra a vida das pessoas, né, dentre os quais o feminicídio, né? Mas é isso, a violência doméstica ela precisa ser compreendida nas suas causas, na sua dinâmica e nas suas consequências enquanto uma das expressões da desigualdade de gênero. E acho que nesse sentido, Lu, é importante sempre lembrar do próprio conceito do gênero, né? E como é que é importante perceber a construção social, né, dos papéis que são impostos às mulheres e aos homens, e como é que isso impacta nas relações familiares, de trabalho, no dia a dia, e que faz com que, no espaço privado, um espaço dito da mulher, da ordem do afeto, da família, essa mulher termina sendo muito mais vulnerável. Então, aí tem os casos. Acho que a gente sempre enfatiza, acho que é importante, da violência doméstica, do suicídio sexual, físico, no feminicídio, mas sem deixar de lembrar também casos das crueldades também absurdas, né, que é do estupro conjugal também ainda muito frequente, do casamento entre com as crianças e homens adultos, né, dessa relação de violência que a gente viu no caso dessa menina de 10 anos. Né? Então, assim, são coisas que são da família, e aí, de novo, há sempre necessária a importância de lembrar de que esse pessoal ele é político, ele é público, por isso, como você diz, né, tem que meter a colher.
Isso é muito importante, porque quando a gente fala da violência de gênero, né, a gente está falando de uma violência que acontece no espaço societário, né? Pode acontecer em quaisquer espaços, quaisquer grupos sociais. Então, não nos surpreende, por exemplo, que aconteça na família, na escola, na universidade, nas igrejas, nos templos, enfim, porque é uma violência. E é uma violência aprendida, né? Nós feministas, nós dos movimentos de mulheres, nós partimos dessa premissa. Por isso que nós trabalhamos com essa categoria de análise gênero, né? É um comportamento social aprendido, tanto de homens quanto de mulheres. E se aprende, né? O próprio ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é aprendido. Quer dizer, nós não partimos da premissa que é da natureza do homem, né? Matar, estuprar, enfim, cometer qualquer tipo de violência contra a mulher. Se fosse assim, não estaríamos nem conversando, né? Não é da natureza, não é a questão da categoria sexo, mas é um comportamento aprendido socialmente, muitas vezes tendo uma licença da sociedade, e aí é importante a gente lembrar que, até por conta dos movimentos de mulheres e feministas, muitas das desigualdades de gênero são consideradas injustas, mas algumas ainda na nossa sociedade são consideradas justas, né? E muitas delas que acontecem no âmbito privado, né? Então, os papéis sociais da mulher como dona de casa, mãe, né, esposa, a responsabilidade do cuidado passa pelas mulheres, né? Não é uma questão dialogada, é quase que natural. Enfim, eu acho que a gente precisa também dar esse foco, né? Luciene, eu ia levar outro tema para discussão, né, aqui, quando você fala do que acontece hoje, esse problema tão presente na sociedade, e eu lembro que a sua pesquisa, a pesquisa do livro, remonta a décadas, uma luta que vem de décadas. Então, eu ia pedir a vocês, duas, um histórico dessas lutas e também saber da opinião de vocês, qual foi o resultado mais visível dessas lutas. Deu para ver que foram formuladas políticas de Estado e, ao mesmo tempo, a gente tem esse comportamento dentro da sociedade, como você mesmo disse, isso é aprendido, essas situações de violência. Então, eu queria que vocês estabelecessem uma relação entre essas lutas, tá, lá de trás e a situação de hoje. Bom, para a gente falar como é que esse tema da violência doméstica contra a mulher ele sai do espaço privado e ocupa o espaço societário, né? E isso é em decorrência da atuação dos movimentos de mulheres e movimentos feministas no Brasil, do que a gente chama da segunda onda do movimento feminista brasileiro, né? Que começa lá em torno da segunda metade da década de 70. Nesse momento histórico, e lembrando que a gente estava vivendo uma ditadura, já no início do processo da redemocratização do Brasil, em que essa pauta da democracia, da cidadania, também vai ser uma pauta desses movimentos, mas, na medida em que esse processo vai avançando, as pautas denominadas específicas, pautas voltadas para as questões das mulheres, vão tomando corpo. Duas pautas são muito importantes de atuação dos movimentos, tanto a questão da violência quanto a questão da saúde da mulher, toda a discussão do corpo, da saúde reprodutiva, enfim. Vai ser nesse período que vão se rearticular os movimentos feministas no Brasil, vão se criar vários encontros, vários grupos, né? Nesse momento, a gente tem alguns que eu chamo de contextos que ajudam a fazer com que esse tema venha para a sociedade. Então, o próprio ressurgimento dos movimentos, a tese da legítima defesa da honra, a gente vai ter
nesse tempo histórico, né? Mulheres sendo assassinadas por seus companheiros, e detalhe, mulheres brancas, mulheres de classe média, né? de homens que são os autores da violência, brancos com alto grau de escolaridade, enfim. E aí o movimento feminista vai gritar e vai lutar contra, né? O oposto da tese da legítima defesa da honra é quem ama não mata. Rita. Exato. Acho que esse slogan que vem justamente quando o Doca Street fala eu matei por amor. Então, em resposta ao Doca que vem quem ama não mata. Eu acho que esse, assim como o pessoal é político, é um dos slogans que nos é mais caro, né? Porque você tem no Brasil, com todos os limites, os problemas de um país continental como o nosso, na atualidade ainda mais problemático, mas a gente conseguiu criar um sistema de proteção à mulher vítima de violência invejável. Ele pode não dar conta do Brasil, né? Mas a questão da criação de uma DEAN, com todas as questões que a gente pode ter para o abrigo, mas de ter o abrigo, da criação dos centros, criou-se, quando a gente fala da desigualdade de gênero, a gente volta e meia, acho que isso é um parênteses importante, a gente pensa muito na mulher, mas não é só a mulher. Na verdade, a violência de gênero ela atinge também, né, toda a população LGBTI. Mas, no nosso caso específico da violência contra a mulher, ela é hoje muito mais reconhecida, e muito por conta dos movimentos de mulheres e feministas, do que a própria violência contra LGBTI. A criação dessa rede foi antecipadamente, acho que abriu caminho para essas discussões, e a gente conseguiu estabelecer, óbvio que como todo movimento tem refluxos, e a gente hoje está num momento de um grande refluxo, mas né, acho assim, a resposta que o movimento deu, principalmente na área da violência contra a mulher, foi muito importante, não é? Sim, sem dúvida. Eu digo... Ah, tá. Eu queria só, por favor, Luciene, queria só, antes que a gente esqueça, você citou legítima defesa da honra e citou Dock Street. E acredito que a gente tenha ouvintes mais jovens, só situando no tempo, foi um assassinato de uma mulher por seu companheiro, ocorrido em Búzios, no litoral fluminense, na região dos Lagos, e foi algo que chocou, mobilizou a sociedade brasileira como um todo. Um crime passional, e na época a defesa do Dock Street, que foi condenado inclusive como assassino da Ângela Diniz, né, usou esse argumento como um recurso jurídico da legítima defesa da honra. Claro, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. É isso mesmo, Mauro. E para você ter uma ideia, até a década de 90, esse argumento era usado nos tribunais para defender os assassinos das mulheres, né, das companheiras. Né? Acho que é interessante a gente lembrar, e você está falando das novas gerações, lá no final da década de 70 e 80, quando no Brasil poucas pessoas tinham telefone, né, telefone fixo, né, era telegrama, os movimentos de mulheres e o movimento feminista brasileiro conseguiu se articular nos vários estados contra esses crimes, né, lutando. Então, por exemplo, você tem o caso de uma mulher que foi assassinada em Minas Gerais e os movimentos do Rio, São Paulo, enfim, se articularam. Agora, você imagina isso num país onde você mal tinha telefone fixo. Só para a galera das gerações mais novas ter essa noção do que era a importância e a potência dessa articulação. Eu digo, né, Rita, eu digo que até 2004, né, e tem razão de ser, porque em 2004 o Estado brasileiro assume
que existe uma assimetria entre homens e mulheres, assume a desigualdade de gênero, né? Quando a gente tem a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né? E aí vai ter o primeiro plano de políticas para as mulheres nesse país, mas até 2004, todas, sem exceção, todas as políticas públicas formuladas, implantadas e implementadas no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil foram frutos da ação dos movimentos feministas e movimentos de mulheres, né? As principais, lá na década de 80, as principais políticas públicas, como Rita falou, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. E eu sempre repito, todas as vezes que eu tenho oportunidade, essa ideia de ter uma delegacia especializada de atendimento à mulher, essa ideia foi uma construção do movimento feminista brasileiro. Não havia no mundo inteiro essa delegacia especializada, né? E aí eu quero lembrar também a atuação do primeiro grupo que atendia mulheres vítimas de violência, é um grupo formado no Rio, São Paulo e Minas, os chamados SOS Mulheres, por feministas, atuando sob o ideário feminista, né, no atendimento às mulheres. E foi aí que se percebeu a necessidade de ter essa delegacia especializada. Então, a gente vai ver, Mauro, o quanto foi passado e presente, importante atuação dos movimentos na implantação, implementação dessas políticas públicas. Não, acho que a Luciene nesse dá muito conta do recado, que eu brinco que quando eu falo do feminismo, eu acho que é importante destacar isso. Eu tenho muito orgulho de falar, porque eu acho que foi um movimento, e é um movimento, com todos os feminismos existentes hoje, né? Mas que trouxe transformações em termos, pensando no Brasil, mas em termos mundiais, muito grande, né? Hoje, a importância do movimento feminista é reconhecido por vários autores, por várias áreas do conhecimento, né? E nós estamos falando aqui da violência contra a mulher, mas a gente pensa na área do trabalho, da saúde, da política, né? O lobby do batom também, nesse momento, foi uma coisa bonita de ser vista, né? Então, assim, acho que a importância, a vitalidade desse movimento, no que ele teve também de aprender durante esse processo com outros atores, atrizes, é importante, né? Porque também não dá para esquecer, quando a gente pensa na violência contra mulheres, ela atinge todas as mulheres, mas ela também tem características específicas em relação à classe, em relação à cor, territorialidade. Então, isso eu acho que o movimento também foi aprendendo a lidar com essas interseccionalidades que são importantes, né? Mas uma coisa que se aprendeu através dos estudos e todo o noticiário que foi surgindo ao longo desse tempo é que essa violência ela não faz distinção de classes, atinge a todos, não seria isso? Ela atinge a todas, mas a maneira de prevenir, a maneira de lidar com essa violência é diferenciada por classe. Tanto é que, né, que tem as classes pobres são violentas, mas também porque elas chegam nas DEANs. As classes médias altas raramente vão chegar, né? Quando as classes populares fazem o aborto, só que e morrem por conta disso. Agora, as camadas médias altas vão fazer, mas ninguém vai saber, né? A violência obstétrica, que é uma violência, não é doméstica, mas é uma violência contra a mulher, é uma violência de gênero, ela atinge sobremaneira mulheres negras. Então, não dá para você destacar. Ela atinge todas, atinge. Eu acho que é importante a articulação, essa rede que a Luciene falou, de todos, de todas, mas não dá para esquecer que existem diferenças. O atendimento no DEAN foi melhorando, a coisa foi se tornando na medida em que mulheres policiais passaram a atender as vítimas mulheres. Existe alguma relação
entre a presença de mulheres policiais e a qualidade desse tipo de atendimento? Sim, é importante que a gente tenha nos serviços o que nós chamamos de serviços especializados de atendimento às mulheres, né? E aí a DEAN é um desses serviços, as casas-abrigos, os centros especializados, é fundamental que tenha mulheres que atendam. Né? Inclusive, a gente tem uma lei que diz que as DEANs devem ter prioritariamente mulheres atuando. Né? Mas também a gente conhece profissionais homens nas DEANs, né, que são extremamente não só competentes, mas sensíveis com as mulheres e com a temática. Né? Agora, é importante dizer que, assim, da década de 70 para cá, a gente teve muitos avanços institucionais, né, dos serviços especializados. Agora, são insuficientes, né, em quantidade e em qualidade. Você pega o estado do Rio de Janeiro, a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher foi em 1987. Né? A gente está em 2020 e nós só temos 14 DEANs criadas nesse estado. Então, você veja, né? É claro que as mulheres podem ir numa delegacia distrital? Podem, sim, mas é diferenciado, né? É muito diferente. Então, a gente diz da importância, a gente teve avanços, principalmente no campo das leis. A Lei Maria da Penha é o grande exemplo, né, desse avanço legal, do marco legal. Agora, não são suficientes. E do movimento na organização da lei. Exatamente. Mas temos. E hoje, Mauro, a gente vive um momento que a gente, de 2018, 2016 para cá, a gente viveu um momento de desmonte dessas políticas públicas, né? Principalmente os serviços que atendem as mulheres. Olha só, atende dando suporte social, orientação psicológica e jurídica às mulheres. Esse é o serviço mais afetado. Se a gente for fazer um mapeamento, a gente vai ver que muitos fecharam. Né? Agora, hoje, a gente, infelizmente, já passou do desmonte. A gente vive num país, né, em que tem uma política que é antagônica a tudo que nós construímos desde a década de 70 para cá. Eu sempre também digo e repito, o ano passado o governo federal gastou 0% do orçamento nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é um tema que eu queria levantar com vocês. Tá? Isso não deveria ser uma política de Estado e não estar atrelada a questões ideológicas de cada governo no momento em que tomam posse, que assumem o poder? Deveria. Na verdade, a luta é nesse sentido. Mas, infelizmente, a gente tem a questão conjuntural, a gente tem a luta, a disputa. E assim, o que eu hoje vejo, quando o Cine está apontando, é que a gente conseguiu avançar, e eu acho que a gente avançou, né? Eu acho que a gente estava discutindo como melhor capacitar esses profissionais, que isso era uma coisa do lado do início, que a gente ainda rebatia, que tínhamos que capacitar, que também não basta ser mulher no atendimento, tem que estar antenada com essas questões. E hoje nós estamos lutando para que não acabe tudo. Né? A passo que a gente está deu um passo à frente, demos vários atrás. De 2017 para cá, a gente teve, em todos os ângulos, na violência contra a mulher, mas não só. Algo que deveria ser uma política, que deveria ser uma política de Estado, uma política... mais do que uma política, mas um princípio, né? Acabar com a violência, né, que é uma histórica. Nós vivemos numa sociedade historicamente muito violenta, e essa violência atinge bastante as mulheres, né? Algo que deveria ser um princípio civilizacional, na verdade, termina sendo visto como uma, abre aspas, ideologia de gênero,
né? Algo que você quer imputar, que você quer... Como é que um dos cartazes que eu vi, né? A escola não educa, quem educa somos nós, a família, como se nós que tivéssemos essa discussão somos aqueles que está querendo macular a família brasileira. Aí vai voltar daqui a pouco a ideia de que não se mete a colher nesse espaço que é privado e que o homem é o grande senhor, é o patriarca. E isso tudo por quê? A gente não conseguiu, na luta política, estabelecer isso enquanto uma política. O que também não é fácil, né, Luciane? Não, e isso não é uma prerrogativa dessa política pública, né? A política pública neste país, todas as políticas públicas, né, estão refém, digamos assim, de políticas de governo. Né, a agenda eleitoral ela sempre está sobressaindo em função da agenda das políticas públicas. Né? Isso vai explicar a descontinuidade das políticas quando muda governo, isso vai explicar, em parte, por que você não tem dotação orçamentária para as políticas públicas, né? Porque se você pensa políticas públicas, você pensa em lei, né? E aí, no nosso caso, na temática que a gente trabalha, a gente tem uma das 3 melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente não tem uma vírgula para falar da Lei Maria da Penha. A questão é a implantação dessa lei, a implementação da lei. Até hoje, a gente está há 14 anos da lei, efetivamente, essa lei ainda não foi implementada. Mas, para que isso ocorra, você precisa de orçamento no campo do municípios, dos estados e no âmbito federal, você precisa de controle social da sociedade, né, organizada, você precisa dos equipamentos sociais. Então, assim, não é nossa prerrogativa. Se você basta ver, né, no campo, hoje, no contexto dessa pandemia, o que está acontecendo no campo da saúde, né, gente? Né? Hoje a gente vive 2 pandemias, a gente sempre fala isso, né? A pandemia do coronavírus e a pandemia da violência contra a mulher, que aumenta. Então, assim, a gente precisa pensar, e aí a academia, né, nas várias áreas do conhecimento, pode estar contribuindo e muito para pensar essas políticas públicas, para pensar, né, quais são as possibilidades, os desafios, enfim, para que a gente... E aí pensar também em política pública não é pensar só no âmbito governamental, é no campo da sociedade, né, que ações a sociedade brasileira, no campo da cultura, por exemplo, pode estar fazendo para fortalecer todo esse enfrentamento. Antes da gente até explorar mais esse tema, a relação da academia, não só com a formulação das políticas públicas, mas também na sua parceria com a sociedade, eu queria que você tocasse nesse tema de Lei Maria da Penha, que você mesmo apresenta como algo extremamente bem elaborado e que é uma parte importante da sua pesquisa. Então, situar um pouquinho o nosso ouvinte o que é a Lei Maria da Penha e como se chegou a ela. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? A gente, desde a década de 90, o Brasil assinou vários tratados internacionais no âmbito da ONU, da OEA. Um deles foi a Convenção de Belém do Pará, né, que o Brasil é signatário, que diz que a violência contra a mulher é uma violência de gênero, né? É aquela violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. Nós tínhamos, na década de 90, uma lei, a Lei 9.099, que foi a criação dos juizados especiais, enfim, que acabou se constituindo na prática uma lei que atuava na violência contra a mulher. E tinha como
como característica a violência, os crimes de menor potencial ofensivo. Então, uma mulher que sofria violência ia lá para a Lei 9.099 e, no máximo, o agressor pagava cesta básica, trabalho comunitário e, detalhe, a cesta básica tirava do orçamento familiar. Então, essa mulher e seus filhos e filhas acabavam sendo, enfim, penalizados. E, muitas das vezes, Mauro, era a mulher que levava a cesta básica, né? Então, o Brasil tinha uma contradição jurídica aí, né? Os movimentos de mulheres e os movimentos feministas começou a questionar muito. Ao mesmo tempo, concomitantemente, você teve o caso desta mulher, Maria da Penha, né, que por 2 vezes sofreu a tentativa de feminicídio. Né? A primeira com um tiro, que a deixou tetraplégica, e depois ele tentou eletrocutá-la. Por conta da demora da justiça brasileira, o Brasil foi responsabilizado e teve que dar uma resposta, né? E aí o que é importante é que houve uma articulação entre a Maria da Penha, né, e os movimentos feministas. E foi essa articulação que permitiu aprofundar esse debate da legislação. E aí se criou um consórcio de ONGs feministas, de mulheres do campo do direito, que formulou a primeira versão da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela é um marco, inclusive, na sua elaboração, porque pela primeira vez na história desse país, você tem uma lei cuja formulação ela foi feita coletivamente, ela foi feita pelos setores organizados da sociedade, né? Enfim, aí essa lei teve todo o processo, né, dentro do legislativo, até que em 2006 ela foi sancionada. Rita, isso que eu ia te perguntar. Vocês têm como aferir um efeito da Lei Maria da Penha a partir de sua promulgação na sociedade como um todo? Você acha que melhorou a situação das mulheres com essa promulgação? Só para enfatizar, né, a importância que foi, que eu acho que esse foi um dos momentos muito bonitos, que é de uma lei que surge dos movimentos. Acho que isso é algo que é importante sempre estar enfatizando. A lei, no seu começo, era até... A gente viu uma certa queda, né, nos dados, e depois, na verdade, a gente viu também uma subida. O que isso significa? A lei é ruim? Não, mas a lei, para ser exercida, ela não basta estar no papel. Ela precisa que juristas estejam antenados, ela precisa que a sociedade cobre, ela precisa que as mulheres, que as organizações estejam presentes. E é isso, na verdade, que falta. Porque a lei, enquanto um construto teórico, é muito boa. Atinge todas as mulheres, heterossexuais ou não, ela vai estar atentando para a violência doméstica contra mulheres. Só que a própria questão também da lei do feminicídio. Para que possa acontecer, você tem que caracterizar como feminicídio, você tem que caracterizar como violência doméstica, você tem que dar garantias para aquela mulher que ela vai poder denunciar e vai ser protegida. Quer dizer, essas questões estão presentes, porque por mais que a lei garanta que tire o cidadão de dentro da sua casa, que coloque, como é que é isso na prática? Eu acho que essas questões que a gente não conseguiu dar conta, que aí volta o que a gente conversou em relação às próprias DEANs. É importante a existência, mas se não tiver profissionais, né, antenados com a discussão de gênero, vai ser mais uma delegacia. Essa lei ela tem todo um arcabouço teórico, político, jurídico, mas se você não tiver quem saiba lidar com essas questões, não adianta. Né? Porque você tem, principalmente, quem vai chegar
acessar a lei normalmente ainda são as pessoas mais pobres, as mulheres mais vulneráveis. E aquele outro ditado horroroso, mas que ainda persiste, de ruim com ele, pior sem ele, ainda é muito atual. Né? Então, assim, as mulheres vão e acabam não dando continuidade. Quer dizer, agora, a lei teve, eu acho que isso não dá para negar, ela fez com que essa discussão cada vez mais fosse pautada socialmente. É difícil alguém que não saiba da existência, pode não saber definir exatamente o que é, mas sabe da Lei Maria da Penha. Ou seja, Luciene, cada vez mais, desculpa, mas é até uma referência ao livro, cada vez mais o Estado precisa meter sua colher. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é fundamental. E o Estado na sua concepção ampla, né? Isso é imprescindível. A Rita estava falando, eu estava lembrando. Uma vez eu ouvi de um agressor a seguinte frase: eu tenho vontade de bater nessa mulher, mas tem essa tal da Lei Maria da Penha. Então, então você veja, né, da importância da lei. Ele não está ali, ele não tomou a consciência, enfim, mas você tem um ordenamento jurídico que faz com que ele recue. Né? Eu queria voltar àquele tema, a gente conversou um pouco mais, mas dessa relação, né, entre a academia, que pensa criticamente e com o estabelecimento de políticas públicas aqui no Brasil, e também como a academia pode se aproximar da sociedade numa conscientização da necessidade de uma proteção efetiva à mulher. Sem dúvida, esse tema e a temática da desigualdade de gênero, né, é um tema que precisa ser pensado, refletido, aprofundado nas diversas áreas do conhecimento. Eu estou para você ter uma ideia, Mauro, eu estou com um curso de extensão aberto agora, que vai começar online, enfim, né? E ali, pela primeira vez, eu vou ter uma aluna que é médica. Então, olha só, da importância de vários segmentos de estar estudando. Então, é fundamental que a academia, cada vez mais, possa aprofundar essa temática. Agora, aprofundar a discussão da violência de gênero, linkada a essa questão da violência, discutir essa questão da violência contra a mulher, linkada a essa violência de gênero, que, por sua vez, é uma expressão da desigualdade de gênero. A gente não pode pensar a violência contra a mulher desassociada dessa questão mais estrutural e estruturante. Da mesma forma, precisamos refletir essas mulheres na sua multiplicidade, né? Então, por exemplo, pensar a questão das mulheres negras. Né? A gente vê que os índices de violência contra a mulher negra nesse país cada vez aumenta. Né? Não é que a mulher branca não sofra violência, não é isso, mas as mulheres negras cada vez aumenta o número. Então, eu acho que a academia, a gente não só precisa trazer mais discussões, a gente tem no campo da comunicação estudos sobre a questão das propagandas. Se você pensa, propaganda de cerveja, como é que a mulher, historicamente, é apresentada, né, na propaganda de cerveja. Eu acabei de ler um TCC de uma menina da UFRJ, do curso de comunicação, um trabalho belíssimo. O que isso tem a ver com violência contra a mulher? Absolutamente tudo. Então, a gente precisa estar trazendo esses temas para a academia, não só na produção do conhecimento, trazer os movimentos sociais, os movimentos feministas para a academia. A gente precisa ter mais pessoas estudando, assim como a gente precisa se aproximar da sociedade para estar fazendo esse debate. Porque também não adianta só a gente produzir conhecimento se a gente não abre a academia para o diálogo com os setores organizados.
É isso que eu acho que é uma das coisas mais fundamentais do nosso tempo, quando a gente pensa o nosso lugar. Nosso lugar, que eu digo, meu, da Luciene, do lugar da academia, né? É, eu acho que a gente avançou muito nos anos 80, 90, com a criação dos primeiros núcleos de estudos de mulheres, né? No Brasil como um todo. A gente avançou muito na produção do conhecimento. Só que, assim, produzir para quê? Para quem? Né? E eu acho que o final do que a Luciana diz é como é que eu trago esses movimentos para dentro. Eu acho que isso é cada vez mais um dos papéis da universidade e abrindo-me para uma outra dimensão que não é só o meu saber que é válido, o meu saber acadêmico, reconhecido, sancionado, mas que existe uma pluralidade de saberes que vem do cotidiano, que vem da luta, que vem do movimento. Então, eu acho que um dos momentos mais interessantes que a gente teve lá no núcleo, foi quando a gente conseguiu organizar um curso, né, envolvendo. Que o curso, na verdade, ele partiu dos movimentos, que foi conversar conosco, por conta, é claro, de uma atuação que a gente tem historicamente. Então, são cursos, são estratégias que são pensadas do início ao fim, junto com movimentos. Né? A gente fez uma pesquisa que não teve continuidade, infelizmente, por várias questões, mas para pensar a violência dentro da universidade. E um dos produtos foi até um glossário dos termos que as alunas construíram passo a passo junto com os movimentos. Então, quer dizer, aquele se tornou um espaço durante alguns momentos onde aqueles movimentos ocupavam o espaço que eles sentiam como deles. E acho que essa é a grande questão. E principalmente quando não há uma relação verticalizada. Né? Eu sou a professora e eles são os outros. Não, nós éramos naquele momento agentes de um processo que tinha um objetivo político comum. E aí não dá para negar a questão política do saber. Né? Já Foucault dizia muito tempo atrás, saber é poder. Eu acho que isso continua muito atual. Então, quando você tem um saber que é dividido, que é plural, a universidade cresce, os movimentos ganham também. E, por outro lado, só para acabar, eu acho que é muito importante quando eu me via como parte da rede municipal. Quando eu sentava na Secretaria de Atendimento à Mulher, eu era uma representante da UF, eu estava no Conselho da Mulher no município como representante da UF. Né? Então, assim, a UF fazia parte da rede, não fazendo o trabalho do outro, mas a partir do que a UF tem, o que é possível fazer. A UF, as universidades. Então, eu acho que esse local de encastelamento acadêmico é fundamental para assumir essa postura política, né, de modificação, de apoio, né, de se abrir para esses atores, para esses saberes diferenciados. Eu só queria levantar também uma outra questão. Quando eu comecei a pensar o pós-doc, né, e aí dialogando com a Rita, e a Rita estava coordenando uma pesquisa, né, Feminismo, Violência de Gênero e Serviço Social, e a gente começou a pensar, e a Rita foi trazendo a questão das pioneiras do serviço social que trouxeram essa temática. Né? E aí a gente pensou na Sueli Almeida, a Rita já estava no projeto, né? Sueli Almeida, que foi assistente social, foi diretora da Escola de Serviço Social da UFRJ. Eu tive a honra de tê-la na minha banca de mestrado. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que também é um compromisso nosso da academia resgatar esses intelectuais que trouxeram, que foram os primeiros no campo do serviço social, Sueli Almeida é uma delas, a trazer para a academia essa discussão, essa temática, né?
Exato. E, ao mesmo tempo, a gente começar a sair do nosso lugar de conforto e nos perguntarmos, por exemplo, nas nossas disciplinas, desde que, enfim, faça sentido, a gente tem referências de mulheres negras nas nossas referências bibliográficas, a gente está trazendo, né? A gente tem Lélia Gonzalez, por exemplo, a própria Djamila. Então, eu acho que a gente precisa também ter esse compromisso de estar trazendo essas intelectuais para a discussão com os nossos alunos e alunas. Acho que isso é uma forma também da gente estar suscitando esses debates. Luciene, a pesquisa que resultou no livro, ela teve muito como objeto o Estado do Rio de Janeiro, que carrega um estigma nacional de ser um Estado profundamente violento. Essa violência, ela atinge também a mulher de uma forma proporcional a essa violência como um todo? Sim, sim, sem dúvida, né? O Rio de Janeiro se de um lado você tem os homens jovens negros, as maiores vítimas da violência urbana, e o nosso estado é um exemplo disso, né? A gente tem no campo da violência doméstica e familiar as mulheres, né? E aí as mulheres negras, né, com grande evidência. O Estado do Rio de Janeiro, ele não só é um marco nessa questão dos casos da violência, mas também na atuação dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas no Brasil, né? Pensar a história desses movimentos passa necessariamente pela história do Rio de Janeiro. A gente tem outros estados tão importantes. Pernambuco é um estado que tem uma história de luta e de produção. Pernambuco tem o SOS Mulher, o SOS Corpo, né? que é uma ONG que tem uma produção belíssima. São Paulo, Minas, enfim. Alguma consideração sobre o Estado do Rio de Janeiro? Eu estava aqui pensando, né, a violência como um todo ela está cada vez mais se interiorizando, né, ou nós chamamos antes os estados, as capitais, o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Vitória, né, foi se interiorizando e hoje cada vez mais. E a gente, às vezes, também, um dos questionamentos é a violência está aumentando ou a gente está conseguindo captá-la mais? Né? São questões para a gente pensar. Outra coisa, eu fiquei pensando também quando a Lu estava falando sobre, né, o assassinato de jovens negros. Né? E lógico que a morte é a violência elevada ao seu grau mais extremo, né, de destruição. Mas para cada jovem que morre também há uma mãe, há uma mulher, há uma irmã. Quer dizer, essa violência ela se dá nessas variadas formas. Nós estamos vivendo um mundo. Eu me lembro que me chocou quando eu fazia pesquisa em Acari, porque eu sempre soube da violência, mas eu soube da violência no meu lugar. Outra coisa, quando eu estou dentro de um lugar e as pessoas falavam com uma naturalidade, a fulano morreu ontem, aquele lá pulou o muro, a polícia pegou, de uma naturalidade que a gente que é necessário estranhamento para você perceber, né? Então assim, a gente vive numa sociedade que acho que essa violência está cada vez mais naturalizada e não dá para negar o modo que as mulheres historicamente responsáveis pelo cuidado são elas que também pegam muito do rescaldo dessa violência, né? Porque são elas que ficam, são elas que têm que lutar pelos filhos, são elas que vão nos presídios, são elas que vão no Degase, né? Então, assim, e sofrem violência cotidianamente. E quando elas são as mulheres que estão presas, né, Rita, não têm as visitas, né? De um lado, são elas que vão para a visita, são elas que têm menos visita. Menos visita. E menos necessidade. Até o número de visitas íntimas é diferenciado, porque a mulher, afinal de contas, não tem tantas necessidades sexuais.
Olha, infelizmente, a gente está chegando ao fim dessa nossa conversa, que foi ótima, foi tão boa porque que a gente não percebe o tempo passar. Foi realmente muito bom. Mas eu queria uma despedida de vocês, dos nossos ouvintes, e ao mesmo tempo uma mensagem que diga a respeito a esse tema tão delicado e tão presente, infelizmente, na nossa sociedade. Luciene, por favor. Eu quero dizer, agradecer o convite, né? Todo o espaço de reflexão e de divulgação do tema a gente considera extremamente fundamental. Então, agradecer a editora PUC pela sensibilidade, por pautar essa temática, né? Quero dizer que a gente, nesse momento de pandemia, né, em que as mulheres está aumentando a violência contra a mulher, né? A gente tem aí os dados. Ontem saiu o dossiê Mulher de 2019 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é um documento importantíssimo para trabalhar com os dados. E aí, pensando nessa questão da pandemia, eu participo do Fórum Municipal dos Direitos da Mulher de Caxias, representando a PUC, e a gente construiu uma campanha Isolamento Social Sem Violência contra a Mulher Não, e construímos a hashtag Mete a Colher, Ligue 180. Então, para dizer para todo mundo que a gente precisa meter a colher, né? O Estado brasileiro precisa meter a colher, e que hoje, nessa conjuntura que a gente vive, se a gente escutar um grito ou um silêncio demasiado, a gente precisa, hoje mais do que nunca, meter a colher, ligar para o 180. Obrigada, Mauro. Obrigada, Rita, por ter aceitado o convite. Grande beijo. Eu que agradeço, Luciene, a possibilidade de estar aqui. Ao Mauro, que conduziu de uma forma muito, muito cálida. Esse foi um prazer. Eu acho que uma das coisas que a academia mais precisa é de espaços como esse, de fala, de troca, de diálogo, que às vezes a gente fica tão sentada nos livros que a gente esquece que tem vida lá fora. E acho que isso é que é mais importante hoje, em tempos de Covid, que a gente está vivendo um isolamento físico muito grande, que está gerando isolamento social, um isolamento psicológico, e que a gente precisa cada vez mais se cuidar, porque no mundo inteiro as estatísticas estão apontando como é que isso atinge as mulheres, atinge na violência, atinge no cuidado redobrado, atinge no trabalho em casa, que é um trabalho que não para. E mais do que no que em relação à nossa temática, eu acho que a gente falou de tantos slogans hoje, existe um que eu gostaria de terminar com ele, que é a luta continua. Mais do que nunca hoje, né, a luta continua. Muito obrigada. A editora PUC agradece muito a presença da professora Luciene Medeiros, professora do Departamento de Serviço Social da PUC, que trouxe como convidada a professora Rita Freitas, da Universidade Federal Fluminense. E lembrando que a professora Luciene é autora de um dos livros que constam do catálogo da editora PUC Rio, que é Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. O Som das Ideias agradece a participação das duas e convida os ouvintes para um próximo episódio. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.